Olá, amigos. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia a todos vocês que porventura estejam assistindo ou acessando essa live, esta mensagem. Hoje é dia 20 de maio de 2020. Estamos em plena pandemia no Brasil e no mundo, né? Devido a essa grande situação chamada a pandemia do coronavírus ou Covid-19. Uma situação que se apresenta ao mundo. E certamente alguns já sabiam desta situação, mas a grande massa da humanidade não sabia, né? E esse é um assunto para uma outra live. O que eu quero tratar nesta mensagem é sobre a mensagem de Deus para os nossos corações, que é o poder que opera em nós. Há um momento em que nós temos que usar o poder de Deus, porque falar bonito é muito fácil. A letra, dizia o apóstolo Paulo, ela mata, incha. A teoria é muito bonita, mas há um momento na vida do crente, do cristão, que muito mais que teoria é a prática daquilo que se sabe, daquilo que se aprendeu, daquilo que se tem informação ou revelação dentro de nós. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamamento ou do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou como cabeça sobre absolutamente tudo o que há e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Efésios, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Isso são pérolas, são pedras preciosas para que possamos não só ler, não só decorar, é importante ler e decorar, mas muito mais que ler e decorar, experienciar, vivenciar esta palavra, porque isso é ciência divina, isso é a glória, isso é a graça de Deus, isso é a revelação das verdades eternas para as nossas vidas. Em alguns versículos, o apóstolo das nações de origem gentílicas, o apóstolo Paulo, ele descortina
diante da cristandade, a grandeza e o poder daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não vamos falar no diabo, não vamos falar das trevas, porque isso já é fato encerrado. Diabo e trevas, já está resolvida essa situação. Nós vamos agora entrar num assunto extremamente espiritual, porque a graça de Deus, ela é para o homem interior. Quando eu falo homem, eu falo mulher. É para o ser interior. Não para que possamos estar inchados de conhecimento. Não para que possamos estar cheios de informações. Não, mas que possamos ter este conhecimento. Saber aonde nós nos encontramos nas Escrituras. Porque um dia Jesus de Nazaré disse a um grupo, ele disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Eu digo para você, examinai a Escritura, porque ela também testifica de você. Você tem que se encontrar nas Escrituras. Você tem que trazer isso para a primeira pessoa. Quando o apóstolo Paulo fala, estou orando para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, isso é para a sua vida. Os olhos do coração, o entendimento, aquilo que estava obscuro, aquilo que estava escuro, passa a ter luz, passa a entrar o flash de luz do Espírito. E aquilo que era ignorância passa a ser sabedoria. Aquilo que era densas trevas passa a ser grandiosa luz. E aonde a luz entra, as trevas não permanecem. Aonde a luz entra, a mentira, a doença, a dor, o desespero, a preocupação partem em retirada. Você pode não saber ler, você não pode, pastor, mas eu não fiz um seminário teológico. Não, esses 8 versículos são capazes de ressuscitar os mortos. Esses 8 versículos são capazes de levantar o caído, quando ele diz, muito acima de toda potestade e autoridade, todo o domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas também da mesma forma naquela que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou como cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Quem é a igreja? A igreja é você. A igreja somos nós. A igreja não é essas 4 paredes que você pode ser que você esteja sentindo falta. Pastor, eu tô sentindo muita falta de estar na congregação, lá no prédio com os irmãos. Isso é normal, mas aquilo não vai resolver a sua vida. As 4 paredes, aquele altar que está lá, é bonito, isso faz parte, mas não é o importante, não é o essencial. No momento que você entroniza essa palavra no seu coração e você concorda, porque a graça de Deus faz você se conectar com uma outra realidade, não a realidade do pastor, do apóstolo tal, a realidade do ministério tal, mas a realidade espiritual. Acima de tudo que possa se nomear, o apóstolo diz, sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu a quem? A nós. Essa autoridade, esse poder. O conhecimento da graça de Deus em toda a sua essência eleva você, nos eleva e nos conduz em triunfo. Além disso, pois, nós passamos a ter acesso ao nosso posicionamento, ou seja, quem somos em Cristo. É lamentável saber que ainda existem cristãos que não sabem quem são em Cristo, que não sabem que são filhos, que são amados, que são eleitos, que são predestinados, que são
que são filhos de Deus, conduzidos sempre em triunfo, e por meio de nós, em todo lugar, nós possamos exalar o perfume de Cristo. Tem cristãos que não se veem assim. Aliás, eu acho que a maioria dos crentes se vê como os coitadinhos, como os pobres coitados, como vítimas. Não, você não é vítima. Não existe coitadinho nessa terra. Não existe. Existem ignorantes, pessoas que não sabem quem são em Cristo Jesus, que sabem que Deus existe, que amam a Deus, que acreditam na Bíblia, mas eles não têm acesso a esta graça, a revelação do Evangelho da graça de Deus. Pois eu venho aqui em nome de Jesus diante de você e diante de Deus declarar que você receba esta palavra e tome consciência que você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Muito mais que nos encher de informações, o Espírito da graça nos conduz sempre em triunfo, reconhecendo e experimentando o poder de Deus em nossas vidas, em todas as circunstâncias. É verdade, estamos passando por essa pandemia, milhares perderam seus empregos, centenas estão desempregados, milhares de empresas fecharam as portas, sonhos foram interrompidos, vidas foram ceifadas todos os dias. E há pessoas que não conseguem se desligar da televisão, não conseguem se desligar do jornalismo. Eu quero dizer para você que o jornalismo ele cresceu 300% de fevereiro para cá. Há pessoas que estão ligadas em todos os canais, acabam um programa de jornalismo, já corre para outro canal. Então como é que essa pessoa quer ser feliz? Como é que essa pessoa quer ter acesso ao divino, à revelação? Se isso vir das pessoas que vivem longe de Deus, eu até concordo. Mas nós, que somos igreja de Cristo, nós que dizemos aos quatro ventos que somos crentes, então nesta hora, é hora de você experienciar o poder de Deus, que é a vida por fé e a vida por graça. O apóstolo Paulo ainda, no capítulo de número 20, no capítulo 3 de Efésios, versículo 20 e 21, olha o que ele diz: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em quem? No pastor? Que opera em quem? No apóstolo? Que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Meu irmão, o poder de Deus opera em nós, em você e em mim. Quando, pastor? Aqui e agora. Diga para você mesmo: o poder de Deus opera em mim, aqui e agora. E este poder vai ser acessado como? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Este conhecimento, essas pérolas que eu estou dando para ti agora. Eu poderia percorrer toda a Bíblia e encontrar dezenas de pepitas de ouro, mas eu estou te dando algumas preciosas para você viver e desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Não adianta você reclamar da sua vida para A, para B, para C, porque eles também estão em desespero. Mas a fonte, a sua fonte,
é fonte espiritual, é fonte divina, é fonte gloriosa e inesgotável. É a fonte Deus é a fonte que vai te dar forças, que vai te dar capacidade, que vai te dar estabilidade para você enfrentar de cabeça erguida, peito estufado, mente de Cristo, declarando com a boca o pacto da graça de Deus, confessando a vitória. Eu sou abençoado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Isso é vida por fé e graça. Em 1 Coríntios 2, eu vou dar eu vou lá em Coríntios agora, na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: minha mensagem e minha proclamação não se tornaram somente de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sua fé não pode estar fundamentada em sabedoria humana, no que o governador vai fazer, no que os médicos estão. Temos que respeitar o que as autoridades dos governos ou sanitárias vão fazer. Mas a nossa mensagem, a nossa confiança, número um, é a confiança absolutamente em Deus. Somos filhos de Deus. Estamos aqui de passagem. Ninguém aqui vai ficar para a semente. Estamos aqui cumprindo uma missão predestinada. E enquanto aqui estivermos, nós somos vencedores. Nós somos muito mais do que vencedores. A vida por fé e graça. Porque se você é um cristão, você tem que entender que a sua vida ela tem que ser uma vida por fé e uma vida por graça. Vida por fé, olhos fixos em Cristo. Mente de Cristo. Pensar. Você tem que pensar como Cristo. Ativar a sua mente. Como? Confessando com a boca, crendo com o coração. A confiança plena na obra de Deus em nós. Deus não vai te abençoar. Ele já operou, ele já abençoou, ele já providenciou os meios, todos os meios, as ferramentas estão entregues em tuas mãos. Confissão da tua boca, para que declarar vitórias diante de tudo e diante de todos. E a vida por graça, pastor, é receber 100% aquilo que Jesus fez 100%. Se Jesus fez 100%, então eu recebo 100%. E eu vou viver por fé e por graça. Por isso que o Efésios, no capítulo 1, versículo, diz que nós somos abençoados para sempre. Efésios 1, versículo 3. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Seguros para sempre. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Diante de toda situação que se levante em nossa consciência, você pode declarar em graça: sou o que sou, pela graça de Deus. É hora, meu irmão, de você se levantar, descansar, ter paz, confiança. Ah, pastor, mas eu não vejo saída. Deus é a saída. Deus vai abrir uma porta aonde não tem uma porta aberta. Deus vai abrir um caminho aonde não tem um caminho aberto. Deus é Deus. Eu quero orar por você.
seja você quem for, em que situação, muito mais que orar, nós vamos declarar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que haja manifestação de poder, que haja manifestação de cura e de milagres, que haja manifestação de paz no coração desse querido irmão, dessa querida irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não vou te pedir absolutamente nada, mas eu vou receber e vou manifestar neste momento vitórias em todas as áreas da nossa vida. Saúde, finanças, família, sentimento, coração. Que esta pessoa que esteja ao alcance da minha voz, ela receba dentro de si o poder de Deus e ela exerça, a partir deste momento, a sua autoridade espiritual para uma vida feliz e plena. Em nome de Cristo, graças a Deus, Abba Pai. Muito obrigado. Que você receba esta palavra com fé e com graça. Em nome de Jesus. Eu me chamo Bispo Paulo Torres. Estou falando em nome do Ministério Internacional Voz da Graça. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.